Chegamos à quinta aula do segundo módulo. Lembre-se que o objetivo central deste módulo está sendo vivenciar a democracia participativa e seus diversos canais de atuação cidadã. Confira o percurso do nosso estudo. Analisamos o poder da política e da democracia. Estudamos como a democracia evoluiu até chegar ao modelo participativo. Analisamos o poder econômico em uma sociedade de consumo e entendemos o porquê do surgimento do terceiro setor nesse contexto. O que mais me fez refletir foi a afirmação de que uma ação econômica sempre requer uma ação política, de que nós, cidadãos, também temos responsabilidade sobre a situação econômica do país. Nós somos essa sociedade de consumo que está aí. Temos um comportamento que gera as decisões econômicas. E se o poder político veio parar aqui, nas nossas mãos também, então temos muita responsabilidade sobre nossa organização social. A palavra cidadania passou a significar para mim responsabilidade, muita responsabilidade. Antes, parecia algo bem menor. Isso até me lembra uma frase do Lennon. O terceiro setor que começamos a estudar na aula passada é composto por diversas organizações que incentivam o senso de responsabilidade social. Nesta aula, vamos analisar dois importantes canais de participação política abertos por este setor, os sindicatos e os partidos políticos. Não precisamos esperar que os outros façam por nós. Podemos nos ligar a outros indivíduos em associações, clubes de serviços, ONGs e tantas outras organizações para colaborar com a transformação social. Os sindicatos são exemplos de como um conjunto mobilizado consegue mais do que indivíduos isoladamente. Os sindicatos têm como finalidade a reivindicação e a organização da classe trabalhadora. Eles representam os trabalhadores e absorvem a função de mobilizar a coletividade, inclusive no incentivo de movimentos de pressão, como é o caso das greves. O direito de associação e de defesa das causas trabalhistas foi sedimentado pela Constituição Federal de 1988. Sindicato me lembra greve. Como eles surgiram? Os sindicatos surgiram a partir das péssimas condições de trabalho e remuneração a que já foi submetida a grande maioria dos trabalhadores na sociedade capitalista. A partir daí, houve lutas constantes que ganharam a atualidade. Como resultado, as centrais sindicais passaram a participar de conselhos de políticas públicas e de organizações responsáveis pela gestão dos fundos públicos, como o FGTS. Diferente de outras associações, os sindicatos não são tutelados pelo Estado. Eles têm autonomia. O poder político que eles adquiriram é bem amplo. Mas o que é autotutela? A autotutela ou autodefesa é o atributo de garantia de um direito, mesmo que de forma unilateral, podendo realizar-se uma greve nos termos da lei. A autotutela permite aos sindicatos negociar conflitos e estabelecer acordos ou convenções coletivas através da supervisão da Justiça do Trabalho, que passem a ter força de lei durante o período de vigor do acordo coletivo. Significa que uma associação de trabalhadores tem poder para regular sua classe, para anular atos ilegais, desde que respeitando os direitos adquiridos e indenizando os prejudicados nos termos da lei. Os sindicatos são tão importantes na nossa vida que podem nos representar em acordos trabalhistas. Os sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado reconhecidas por lei. Por isso, podem representar legalmente seus associados e legitimar os dissídios, convenções e acordos. Você sabia que todo sindicato conta com um departamento jurídico para auxiliar e defender os interesses de seus associados? E você sabia também que o empregador não pode impedir que o trabalhador organize e participe de sindicatos? Todos nós, trabalhadores, temos o direito de associação ao nosso sindicato e de participação em reuniões e assembleias convocadas pela entidade. Todos os trabalhadores de uma categoria, independente se filiados ou não, participam das definições de interesse da classe. A representação sindical por categoria profissional é imprescindível para a manutenção e a conquista de direitos. Saiba agora
quais são as atribuições dos sindicatos. Representar os interesses da categoria diante de autoridades administrativas e jurídicas, colaborar com a solução de problemas da categoria, acordar convenções coletivas de trabalho, eleger representantes, administrar as contribuições, manter agências de colocação profissional. A maioria dos sindicalistas ou líderes sindicais se criou na luta, no contato direto com trabalhadores, nas assembleias, greves, mobilizações, nas eleições sindicais. Para alguém despontar como liderança de sindicato, precisa ter capacidade de argumentação, de mobilização, precisa ter disposição para o trabalho sindical, que é exaustivo, mas também é bem gratificante, porque traz benefício para a classe. Fique atento, porque para ser um líder sindical, o trabalhador deve se filiar ao sindicato, participar ativamente de tudo e desenvolver o senso crítico. Esta é uma luta que requer consciência para o trabalho coletivo, para a defesa de uma classe de trabalhadores. Tire um tempo para realizar atividade de construção no seu livro e pense a respeito da contribuição das lideranças sindicais para a sociedade. Leia as informações disponíveis e responda ao questionamento proposto pela atividade de construção. Quando a gente faz parte de um sindicato, a gente tem a oportunidade de se politizar. E assim, temos a oportunidade de estar continuamente desenvolvendo a consciência política e social, o que é muito importante para a cidadania. Com consciência política, podemos colaborar para a mobilização da nossa categoria profissional e para a melhoria das condições salariais e de trabalho. O sindicato é como um grupo de pressão junto aos poderes. Ele serve para garantir políticas públicas como saúde, educação, previdência e várias outras que melhorem a vida da classe. Participar do sindicato é poder conquistar e preservar direitos continuamente. É um poderoso meio de ação política. Mas, atenção, de ação política não partidária. O sindicato que age como partido político se afasta de sua finalidade. Por isso, é preciso ter cuidado para que a influência partidária na ação sindical não afugente os trabalhadores de suas lutas. Até aqui analisamos a importância dos sindicatos em uma ação política transformadora. Os sindicatos são, sem dúvida, um canal poderoso de participação cidadã. Para revisar o que vimos, confira as ideias a seguir. Os sindicatos representam os trabalhadores e mobilizam as categorias profissionais para a manutenção e conquista de direitos. A pressão que eles exercem junto aos poderes garante políticas públicas nas relações de trabalho. Os sindicatos também colaboram para a consciência política da sociedade. Apesar de a ação ser essencialmente política, ela não é partidária. Outro importante canal de participação cidadã, talvez um dos mais eficazes na conquista de resultados efetivos, são os partidos políticos. É este canal que vai ser tema da aula agora. Os partidos políticos são associações de pessoas cuja finalidade é a atuação política na sociedade. Os partidos se utilizam de programas ideológicos específicos para a conquista do poder e a defesa de ideias. A busca pelo poder exercida pelos partidos políticos é muitas vezes vista no imaginário popular como algo nocivo, ruim. Mas, pelo contrário, é através do partido político que o poder deve ser conquistado. O partido político é uma associação específica para se atingir o poder, de maneira legítima e legal. A questão que se tem é que o partido político deve estar vinculado aos melhores interesses da sociedade, ao interesse comum, coletivo e da maioria da sociedade, voltada para o bem-estar geral. Se o partido cumpre essa função, ele está legitimado nos seus objetivos de querer o poder. Ao mesmo tempo, alcançar o poder é uma forma fundamental de colocar em prática os desejos e a vontade da população.
Nós vivemos numa sociedade política e, portanto, uma sociedade política tem que ter o poder organizado e formas democráticas de se alcançar o poder. E é através dos partidos políticos que se consegue isso. A pergunta que se faz e que não se quer calar é se o partido político está exercendo isso em nome do bem comum e do coletivismo ou se está exercendo isso para benefícios pessoais e familiares. Esta questão é que o cidadão tem que perguntar-se e nós temos que observar. O partido político está legitimamente exercendo a busca pelo poder, enfatizando o bem comum, ou está manipulando o bem comum, usando o seu poder para interesses particulares, familiares e individuais? A questão está posta para discussão. Foi por causa da intensa participação cidadã que os partidos foram criados. E é pelo exercício da cidadania que eles sobrevivem com a perspectiva de atuarem nas decisões políticas e na gestão da coisa pública. Veja como isso ocorre. Os partidos hoje recrutam pessoal para os programas do governo, são responsáveis pela coordenação e controle de órgãos governamentais, colaboram com a integração da sociedade e a socialização política e, acima de tudo, servem para dar condições ao exercício da representação. Um partido é muito mais que uma sigla que indica um candidato para votarmos nas eleições. Ele consegue agrupar vontades políticas que são coincidentes. Esse conjunto de ideias coletivas é chamado de ideologia partidária. Quando a gente busca a participação em um partido político, a gente quer que nossas ideias políticas sejam reforçadas por um grupo de pessoas com ideias afins e que esse jeito de pensar seja representado. Isso porque somente pela filiação em um partido é que poderemos colocar o nosso nome à disposição para efetivamente representar o cidadão em uma Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou em qualquer cargo eletivo. Na prática, precisamos que os cidadãos passem a integrar os partidos políticos, pois é a forma mais rápida de alterar o processo político, fortalecendo-os e fazendo com que represente efetivamente o cidadão. As pessoas se filiam aos partidos políticos voluntariamente segundo a ideologia defendida, mas elas têm de respeitar o estatuto partidário. Quer mudar os rumos da política? Então faça parte dela, porque os ausentes nunca têm razão. É simples assim. Olha o que o ex-presidente Barack Obama disse em seu último discurso como chefe da Casa Branca. So you see, that's what our democracy demands. It needs you. Not just when there's an election, not just when your own narrow interest is at stake, but over the full span of a lifetime. If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. If something needs fixing, then lace up your shoes and do some organizing. If you're disappointed by your elected officials, grab a clipboard, get some signatures, and run for office yourself. Show up. Dive in. Stay at it. Sometimes you'll win. Sometimes you'll lose. Presuming a reservoir of goodness in other people, that can be a risk. And there will be times when the process will disappoint you. But for those of us fortunate enough to have been part of this work and to see it up close, let me tell you, it can energize and inspire. And more often than not, your faith in America and in Americans will be confirmed. Mine sure has been. E aí, o que você achou do que ele disse? A parte em que ele fala que a gente deveria também se candidatar se quisesse mudar as coisas tem a ver com duas conclusões desta aula.
A primeira é que o poder político é a forma mais rápida de alterar a vida de milhões de pessoas. A segunda é que fica difícil modificar profundamente a sociedade sem partido político. Conclusão: na sociedade democrática, mudança profunda e para toda a população, só com partidos e cargos políticos. A democracia existe principalmente por meio dos partidos. Por isso, o partido político tem o dever de se aprimorar. E é possível, sim, o aperfeiçoamento, porque os partidos são um meio para a formação de quadros nas esferas legislativa e executiva, nos níveis municipal, estadual e federal. Eles podem assumir o papel de uma escola de cidadania política, porque são berçários de novas lideranças e devem preparar os líderes do presente e do futuro. É da qualidade desses líderes que depende a sociedade. Percebeu a importância que os partidos têm para nós? E para quem ainda não é filiado, o que os partidos oferecem? Os partidos políticos oferecem espaço para quem se sente motivado a lutar no âmbito coletivo, pela garantia de direitos e pela transformação social. O resultado da participação será que as demandas de cada cidadão filiado venham a se ligar a demandas coletivas e, assim, mais facilmente, elas poderão ser atendidas. Reflita sobre esta afirmação. As motivações dos que integram um partido costumam ser tanto coletivas quanto pessoais. Agora responda: quais seriam as motivações coletivas? Quais seriam as individuais? Pense e depois retorne à videoaula. Os partidos têm autonomia para funcionar e para se organizar. Eles se dedicam a ações voltadas ao bem comum. São pessoas jurídicas de direito privado e entidades sem fins lucrativos, fazendo, por isso, parte do terceiro setor. Os partidos políticos estruturam suas lutas a partir de programas ideológicos específicos. O objetivo principal deles é a conquista do poder para, então, implementar na gestão suas bandeiras de lutas, sua ideologia, sua visão de mundo e de organização social e de gestão pública. Os partidos conseguem agrupar vontades políticas que são coincidentes e alterar a vida de milhões de pessoas. É que só os partidos conseguem realizar modificações profundas na sociedade. Além disso, são eles que abastecem os quadros do Legislativo e Executivo e são eles que formam os novos líderes do país. Nossa sociedade se caracteriza por um pluralismo ideológico e este pluralismo ideológico dificulta o alcance de uma vontade geral. Os partidos políticos têm um importante papel de produzir unidades de decisão e de ação de governo, evitando o caos social. Muita gente se pergunta como a atividade partidária pode atrair os cidadãos, principalmente se pensarmos no desgaste e até nos fracassos da luta política. Outra pergunta comum é como que dá para se manter atuante nas atividades partidárias por muito tempo. Para entender a dedicação das pessoas a um partido, temos que entender a militância. A militância começa, normalmente, pela experiência na defesa de causas específicas, lutas por educação, por um determinado benefício na cidade, por uma conquista profissional ou regional. Das lutas vem o engajamento que evolui e se transforma em militância. Ocorre que, ao conquistar uma determinada demanda, o cidadão se dá conta que pode fazer a diferença no mundo por meio de sua atuação partidária. De onde nasce o compromisso dos militantes? O compromisso e a dedicação dos militantes vêm de uma consciência compartilhada em relação às injustiças. Ao longo da experiência dentro do partido, o indivíduo constrói ideias para interpretar a realidade social. A partir daí, ele desenvolve com o grupo estratégias de ação. Nesse ambiente de construção se cria um ethos militante. Mas o que é ethos militante? É um sentimento coletivo que se solidifica, que cria raízes, que passa a caracterizar o grupo. O sentimento compartilhado do grupo é que caracteriza o grupo. E quanto mais o indivíduo se vê envolvido nas atividades partidárias, mais facilmente as representações formadoras do sentimento militante são criadas, fazendo com que ele transporte o comportamento no partido para outros grupos sociais com quem está envolvido.
O indivíduo age então totalmente envolvido pela causa coletiva compartilhada. A militância nasce de um ethos militante, isto é, da mesma consciência em relação às injustiças, de um sentimento comum na atuação do grupo, da convivência dos ativistas com as mesmas ideias e pontos de vista de um grupo, da ação direcionada à causa coletiva. Eu me senti um militante partidário quando percebi que estava totalmente envolvido com a política. A consciência política passou a conduzir o que eu pensava e como eu agia. Eu passei a agir segundo a ideologia do partido. Agora eu sei que essa comunhão ideológica se chama ethos militante. O interesse do brasileiro pelos partidos políticos dependerá dele entender qual é a finalidade de um partido político. São os partidos políticos que fazem a mediação entre o pluralismo ideológico da sociedade e o Estado. Quer saber mais sobre pluralismo ideológico? Consulte o texto complementar no seu livro. É importante nós refletirmos sobre os partidos políticos e seu papel na atual crise de representação. Muitos acham que os partidos políticos estão perdendo sua função e seu estilo de ser. Na verdade, o que vem acontecendo não é bem isso. Os partidos estão ativos e bem atuantes. O que nós estamos percebendo com a crise de representação é que há uma diminuição na militância partidária, o que passa para a população que um menor número de militantes significa partidos menos significativos. E isto é muito importante se pensar, pois é papel de um partido político formar militantes e atrair mais gente para o partido. Mais gente através de uma educação política, de uma formação política. E a formação política forma militantes e forma cidadão ao mesmo tempo. Um cidadão que tem uma característica a mais de militar por um mundo melhor. Assim, um desafio da atualidade para os partidos políticos é captar militantes. Mas captar militantes não se faz através de catequese. A captação de militantes se faz através da formação política, uma formação política adequada, uma formação política que sensibilize o cidadão, a cidadã, no seu dia a dia, a dedicar tempo e amor a uma causa vinculada a um partido político. Essa é a principal questão. Os partidos políticos têm que formar quadros e, antes de formar quadros, tem que sensibilizar pessoas para serem militantes e formar esses militantes através de seus programas de formação política. Essa é uma tarefa fundamental do partido político e a principal missão dos programas de formação política dos partidos políticos. A nossa principal missão no partido político é formar militantes para que a militância dê corpo social ao partido político. Para mim, como disse Obama, precisamos nos candidatar se queremos mudar algo. E a gente não pode esquecer que a candidatura só é possível por meio de um partido político. Vamos dar uma conferida no resumo da aula antes de terminar? E com este resumo, terminamos o estudo sobre os sindicatos, partidos políticos e militância. Na sexta aula, estudaremos a força dos movimentos sociais e o trabalho das fundações. Até lá!